Olá, gente. Boa tarde. Obrigado a todos pela presença. Não sei se alguém aqui já me conhece. Eu sou a Daniela Petruzalek. Eu sou desenvolvedora da área de Big Data da Globo.com. Eu faço parte do time de plataforma de recomendação. A ideia aqui hoje é falar um pouquinho do Spark, tá? Que é um framework de processamento de Big Data. E só para nivelar um pouquinho, entender a audiência, quem aqui já trabalha com Big Data? Levanta a mão, por favor. 2 pessoas. Quem aqui estuda Big Data? Não precisa trabalhar, mas estuda... já temos mais gente. Quem conhece o Spark? Temos bastante gente também. Mas, assim, a ideia aqui é passar um overview, então a gente vai mostrar desde o histórico, por que Big Data é Big Data. Então, assim, para quem não tem intimidade com o assunto, eu acho que vai ser uma boa conversa. Tá? Gostaria de fazer um disclaimer, eu sei que a gente está na Python Brasil, tenho super orgulho de estar aqui, mas eu não sou, embora eu use Python, eu não sou o maior especialista em Python do mundo. Tá? Na prática, no meu dia a dia, eu acabo usando mais o Scala, mas isso foi só uma decisão de projeto, não necessariamente quer dizer, poderia ser muito bem um ou outro, mas aqui todos os exemplos vão ser em Python, então só peço desculpas se eu escrever um Python que não é muito idiomático, que eu sei que talvez não seja o mais pythônico possível, mas a ideia aqui, então, acredito que todo mundo vai poder aproveitar alguma coisa. Bom, nossa agenda, então, é primeiro nivelar o que é Big Data, então, para que todo mundo esteja na mesma página. Falar um pouquinho sobre os usos de Big Data na Globo.com. Vou falar do histórico, por que de repente começou a falar-se muito de Big Data nos últimos anos, para finalmente entrar no que é o Apache Spark, por que ele revolucionou e quais são os diferenciais tecnológicos dele. No final, a ideia é ter uma pequena demo. Vamos ver se os deuses da demo vão me ajudar, mas aí escrever no código console não depende de internet, graças a Deus, então dá para fazer alguma coisa. Vamos ver como que o compromisso de tempo vai ser também. Eu pretendo deixar um espaço para perguntas, mas vamos ver como isso funciona, então qualquer coisa, se não der tempo, me procurem, eu vou estar aqui o evento inteiro, tá super acessível, é só chegar e me perguntar, estou à disposição. Bom, começando, né, o que é Big Data? Eu gosto muito dessa definição, que na verdade é uma brincadeira, né? Big Data é que nem sexo na adolescência, todo mundo fala sobre isso, ninguém realmente sabe como fazer, mas todo mundo pensa que está todo mundo fazendo, então todo mundo diz que faz, né? Então, assim... Na prática, isso era uma frase um pouco antiga, 2013, mas, enfim, a impressão que tinha é essa. Nossa, fala Big Data, Big Data, Big Data. Será que isso é real, né? Por que tem todo esse fuzuê aí de Big Data? Na verdade, assim, a definição evoluiu, então vou passar primeiro a definição correta e vocês vão ver que sim, Big Data hoje já é uma coisa muito real, mas a definição, que ela evoluiu dos 3Vs para os 4Vs, trouxe a mais atual, 5V. Por que 5V? Porque quando a gente fala de Big Data, a gente está falando primeiro de volume de dados, né? Isso aí é implícito por termo Big Data, grandes dados. Mas também não só isso, né? Então a gente está falando de velocidade de processamento, a gente quer cada vez ter o resultado mais rápido, então quando a gente dá um dado para um algoritmo, não adianta a gente esperar uma semana para ter o resultado, a gente quer poder tomar a decisão logo. Não só isso, também a questão da variedade de fonte de dados. Não é só trabalhar o dado do seu ERP, hoje a gente tem dados não estruturados, logs de navegação, blogs, imagens, áudio, tudo na vida acaba virando dado hoje em dia, ponto de GPS, o que você puder imaginar. Então, assim, a gente quer potencializar toda essa variedade de dados. Veracidade, então aqui tem aquela brincadeira da fake news que se fala muito ultimamente, mas isso existe muito, né, de boatos espalhando pela internet, às vezes a gente vai tomar uma decisão baseada em notícias, será que aquele dado é verdadeiro? Então, assim, é importante a gente estar trabalhando com a veracidade dos dados e, no fim das contas, não adianta fazer nada disso que eu estou falando se não trouxer um valor para o negócio. Como eu falei, é uma coisa muito real, eu já vou explicar o valor para o nosso negócio da Globo.com, mas aqui é só para vocês terem uma ideia, essa foi foi uma confraternização, eu estou bem, estou bem ali no meio da foto. Foi uma confraternização do escritório da Globo.com que teve no Rio de Janeiro. Tem algumas pessoas com cerveja na mão. Não, nosso trabalho é divertido, mas a gente não bebe durante o serviço, era festa. Tá? Mas é só para mostrar que tem uma equipe aqui de quase 30 pessoas trabalhando com Big Data por trás da Globo. Divididas em 6 times e 2 escritórios diferentes. Por que a Globo investe nisso? Né? Não é porque
só, vamos investir em Big Data porque é modinha. Não, realmente traz um retorno. Eu posso falar melhor do time que eu participo, que é a recomendação, mas assim, Big Data, ela acaba resolvendo um problema do BI tradicional, né? Quando a gente está num mundo assim, de exploração de dados, de análise muito tradicional, a gente consegue resolver basicamente essas duas primeiras perguntas aqui. A gente consegue olhar para o dado e dizer assim, o que aconteceu, e olhar para o dado e dizer, a bateria está falhando, por que aconteceu. Tá? Quando a gente vai para o mundo do Big Data, a gente está interessado nisso aqui. A gente está interessado em prever o futuro. E baseado num comportamento passado, o que vai acontecer. Para eventualmente chegar no nível maior de maturidade ali, que é a análise prescritiva, que assim, é a máquina poder te dizer alguma coisa. Falando de recomendação, que é a área que eu trabalho, nosso objetivo é entender o perfil de vocês, usuários da Globo.com, que acessam o site, que acessam o Globoplay, e saber o que será que essa pessoa poderia gostar de consumir. Talvez ela, por ela ter visto isso, ela goste de tal coisa. Então, eu estou prescrevendo um conteúdo que, eventualmente, a chance de você gostar é maior do que uma simplesmente decisão aleatória. Então, a ideia é usar a máquina para realmente prever o futuro, prever tendências, prever comportamentos e dar formas de a gente agir sobre isso. Então, já falei um pouquinho disso, a gente tem uma série, na verdade eu estou falando de recomendação que é o meu time, mas tem uma série de aplicações para Big Data dentro da própria Globo, né? A gente tem um time de analíticas, aprendizado de máquina, a gente trabalha com recomendação e personalização, com segmentação de anúncio, testes AB, e o objetivo final ali, o penúltimo bullet point, é a gente se tornar o que a gente chama de Data-Driven Media, que é assim, a gente não toma mais decisão sem pensar no dado. Tá? Então, o mundo está arrumando para isso. Isso não é uma coisa Globo.com, isso é global, Comcast, enfim, qualquer empresa maior de mídia do mundo, você estão indo por esse caminho, né? Então a gente faz benchmark, inclusive com outras empresas, New York Times, sei lá, enfim, tanto jornais como Broadcast TV, como TV paga, estão querendo explorar cada vez mais dados para tomar decisões. Alguns números nossos, né? Então a gente tem um sistema orquestrador que a gente registra eventos, então eventos pode ser desde eu acessei um site, eventos de navegação, eu scrollar a página, cliquei no URL ou não cliquei, tempo de vídeo que eu vi. Então a gente registra cerca de 3 bilhões de eventos diários, 2 milhões de conexões simultâneas, 50 milhões de usuários únicos por mês. Então aqui, claro que tem bastante usuário que é anônimo, às vezes a gente tem uma dificuldade de autenticar o usuário porque ele não é logado, enfim, mas assim, 50 milhões é um número muito expressivo, né? 100 mil novos documentos por mês, 100 mil recomendações por minuto, ali era uma métrica, mas assim, consolidado aquele último número ali, mais ou menos 1 bilhão de requests de recomendação, para o sistema de recomendação por mês. Então, assim, é muita coisa. Por isso que aqui responde aquela questão do volume, né? Isso a gente tem que ter tempo de resposta. Não adianta fazer uma recomendação para o usuário e entregar um mês depois. Tem que ser. Bom, recomendação é uma coisa que talvez vocês não saibam que existam, mas ele está em todo lugar, né? A gente vê assim, aqui a brincadeirinha com o consumidor que viu isso também comprou isso, né? Americanos.com, Submarino, Shoptime, enfim, qualquer Amazon, qualquer e-commerce da vida tem algo desse tipo. Mas quando a gente para pensar, Facebook, como que ele recomenda amigos para você? Ou o LinkedIn recomenda contatos? Ou o Netflix recomenda aquela série que você pode gostar, né? Tudo tem esse conceito de recomendação por trás. Para que serve? A ideia é a gente poder explorar um fenômeno que a gente chama de long tail, que é assim, é muito fácil você pegar um filme que está bombando e todo mundo fala, nossa, vou ver esse filme também. Sei lá, vou ver Mulher Maravilha. Todo mundo falou, beleza, é uma coisa muito óbvia. Mas e tem coisas que são parecidas com aquele filme que podem ser muito boas e é do seu gosto, mas você não conhece. A ideia do sistema de recomendação é poder explorar esses relacionamentos. Então, assim, a gente pegar coisas que são similares de nicho, conteúdo que a gente não conseguiria colocar, às vezes, na prateleira, por exemplo, por que a Amazon é tão boa? Porque ela não tem a limitação de prateleira, ela consegue atingir públicos de nicho com as recomendações dela. E monetizar o que a gente chama da cauda longa, que são os itens menos populares, mas que
tem pessoas que gostam. Aqui um exemplo, né? Britney Spears é fácil, qualquer pessoa sabe quem que é Britney Spears, mas ali, seguindo a cadeia, talvez The Selector é uma coisa que nem todo mundo conheça, então, mas faz sentido para quem gosta da Britney. O segredo por trás de tudo isso, né, de poder a gente fazer recomendações, são os algoritmos, que são rotinas matemáticas, às vezes envolve aprendizado de máquina, ou alguma coisa mais complexa, ou às vezes pode ser um simples top, mas aí o top a gente perde essa propriedade que eu falei agora. Mas aqui eu estou trazendo um exemplo de um algoritmo bem popular em recomendação, que é a filtragem colaborativa, na verdade é uma categoria de algoritmos, que o objetivo é justamente a gente explorar similaridades entre os usuários. Por exemplo, aqui um usuário que consumiu Fórmula 1, basquete e torce para o Vasco, eu tenho 2 usuários com esse perfil, e achou um outro usuário que gosta de Fórmula 1 e gosta do time de futebol, mas ele não viu ainda aquele jogo de basquete, por exemplo. Por que não recomendar para ele se outros 2 usuários que são parecidos gostaram daquilo? Né? Então, a ideia do algoritmo é fazer isso aqui vezes 50 milhões de usuários. Então, assim, aí entra o Big Data. Parece simples, né, olhando para 3. No Spark, a gente já tem alguma biblioteca que faz isso, que tem um módulo de Machine Learning. Aqui a gente está falando do algoritmo ALS, é um dos melhores para isso. Mas, tá. Bom, aqui tem alguns outros tipos de algoritmo. A gente pode usar popularidade, pode usar algoritmos de conteúdo, ou uma simples recência. E a ideia da recomendação é poder combinar tudo isso aí num mix de algoritmos e trazer as recomendações para cada perfil. Para validar isso, a gente usa muita estrutura de teste AB. Né? Então, assim, para ver se faz sentido o que a gente está propondo, a gente não sai tomando decisão na louca, tipo, eu acho que esse negócio aqui vai ser bombástico e aplica para 100% dos usuários. Não, a gente pega um pequeno percentual dos usuários, aplica aquela diferença que a gente viu e vê se deu ganho ou não. Pô, deu ganho? Legal, então vou ampliar o meu uso. Então, isso é ser data-driven. Tá? É você ter uma política de teste AB incorporada na empresa e usar os dados para tomar decisão. Bom, mas por que só agora, né? Por que de repente começou a se falar de Big Data? Bom, na literatura, a primeira vez que o termo aparece, ele é num paper de 97, que é um paper da NASA, e eles descrevem assim, simplesmente assim como o problem of Big Data, que é quando os datasets, né, os conjuntos de dados, não se encaixam na memória principal, ou mesmo no disco local. Então, quer dizer assim, ele está implicitamente dizendo assim, para eu processar esse conjunto de dados, eu preciso de mais de uma máquina. Desde 97 teve um pequeno hiato, teve, claro, muita pesquisa sobre isso e tal, mas o grande boom foi em 2003, quando o Google publicou um artigo, um paper chamado Google File System, descrevendo a tecnologia que eles usavam para resolver esse problema usando máquinas commodity, e por commodity quero dizer assim, máquina x86 com Linux, que são servidores baratos se comparado com o padrão antigo, que era assim, cada vez criar uma máquina maior, um RISC ou alguma coisa assim. Então eles pensaram, em vez de cada vez eu comprar máquina maior, storage mais caro e tudo mais, por que eu não pego um monte de máquina barata, eu junto elas e tento formar uma grade de computacional? E aí esse paper foi publicado em 2003. Em 2004 foi uma continuação desse paper, que foi um paper sobre o MapReduce. Então o Google File System descreve um sistema de storage distribuído. Quando a gente fala de MapReduce, a gente está falando já de uma arquitetura de processamento distribuído, que o segundo passo é, partindo do fato que o meu dado está distribuído, como que eu processo aquele dado sem precisar trazer todo mundo para o mesmo lugar. Né? Então, a ideia é levar o processamento para perto do dado e processar os fragmentos. Foi publicado esse paper. A partir dele, houve uma corrida aí pelo desenvolvimento de diversos frameworks de processamento distribuído. Em 2006 nasceu o Hadoop, que eu já vou ter um slide para falar um pouquinho mais sobre ele. Em 2008, o termo Big Data já começou a ficar popular, porque as ferramentas open source também acabaram evoluindo. Hadoop foi um trabalho que surgiu dentro do Yahoo, né, pelo Doug Cutting, e a ideia é justamente pegar tudo aquilo que o Google falou que fazia e tal, e explorar aquele ponto e criar uma implementação open source. Ele tem 3 componentes básicos. Um dele é o HDFS, que é um sistema de arquivos distribuído semelhante ao Google File System. Ele tem uma implementação open source do MapReduce, que é aquele primeiro framework que foi desenvolvido. E tem o Yarn, que é o gerenciador de recursos, que ele é o cara que vai
distribuir a alocação de recursos. Esse fragmento de processamento o dado está mais perto naquele nó, então eu vou mandar essa tarefa para aquele nó. Ele faz esse tipo de controle, vê, esse nó está muito ocupado, então eu vou redistribuir o dado do meu file system para que esse nó não tenha, não se desocupe, né, da carga de processamento. Só que ele tinha um problema, esse framework, que ele se baseia num princípio de computação funcional, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas justamente porque esse termo map, reduce, são operações bem comuns de computação funcional, só que a cada etapa de processamento ele precisava persistir em disco. Então ele fazia um map, reduz, persistia em disco, map, reduz, persistia em disco, e isso acabava gerando alguns problemas de performance. Tá. Ok. Isso aqui é o clássico Hello World do mundo Big Data. É o que a gente chama do word count. Tá? Você vê que tem uma série de etapas, a gente entra com o dado, depois faz um split, etapa de mapeamento, redistribui dados, faz um processo de redução, chega no resultado final. Se você é uma pessoa normal que nem eu, você fez essa cara, assim, tipo, what? Para que tudo isso, né? Eu resolvo isso aqui em 10 linhas de Python, literalmente. Então, assim, abro o arquivo, inicio um dicionário, para cada linha do arquivo, eu quebro linhas, inicializo com a palavra, somo cada linha do dicionário, papum, pronto. Fácil, né? Só que qual que é o problema dessa abordagem? Isso aqui não escala. Aqui, claro, é uma versão mais simples, mas quem já trabalhou com programação paralela já sabe o caos que é sincronizar thread, mutexes e todas as estruturas de controle para garantir que isso aqui possa ser feito em paralelo. O problema é que isso é um estilo de programação chamado imperativo, que trabalha com estado mutável. Quando a gente fala de programação imperativa, a gente fica sempre se preocupado em foco de como fazer as coisas, né? Então, dizendo, faça isso, some isso, faça tal coisa. E acaba sendo difícil de pensar dessa forma e transformar em paralelo. O que aconteceu de revolucionário foi que assim, a gente começou a pensar de uma forma funcional os problemas de Big Data, que eles trabalham com um princípio da imutabilidade. Na programação funcional, a gente trabalha... nosso objetivo não é dizer como fazer, a gente diz o que a gente quer que seja feito e, basicamente, o compilador ele se vira para a gente em transformar aquela operação em algo que a gente seja importante. Tem alguns princípios para trabalhar com programação funcional, imutabilidade, funções puras e tal. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas se alguém tiver curiosidade eu posso conversar depois. Mas aqui é só um exemplo de como aquela mesma operação de somar de 1 até 100 é feita em programação funcional. Basicamente eu vou definir uma função aqui que para cada par de valor dessa coleção, eu vou aplicar uma função que é a soma dos valores. Então, eu vou pegando todos os pares, somo eles e a soma das somas dos pares, eventualmente vai chegar na minha soma. É uma solução matemática que, se a gente for pensar serialmente, ela dá no mesmo, né? Soma o primeiro com o segundo, depois soma o resultado com o terceiro, depois assim por diante. Mas, como é uma função matemática, ela é previsível, a gente pode reordenar a ordem das operações e fazer isso aqui dessa forma. Aí sim, a gente consegue aproveitar o processamento em paralelo. Então, porque 1 mais 2 e 3 mais 4 sempre vai ser a mesma coisa, não importa em que core que ele rode. Depois, claro, vai ter um processo que vai sincronizar tudo isso aí. Por que a gente está fazendo isso? Né? Porque a evolução da tecnologia está nos levando para isso. Então, assim, a gente tem a evolução do hardware, a gente parou de evoluir em poder de fogo de um core só, e hoje, ao invés de ter um processador de 8 GHz, a gente tem um processador que continua com clocks de 4 GHz, mas a gente tem 16 cores em uma pastilha só, ao invés de ter uma pastilha com, sei lá, 10 GHz. Então, a gente precisou se adaptar para programar multicore, né? Multicore e multi-node, né? Na computação distribuída. Então, ok, é por isso que a gente tem que fazer desse jeito. O Spark, ele surge para resolver o problema do map reduce, que era persistir esse estado em disco. O que ele fez? Ao invés de persistir o estado em disco, ele criou um modelo de processamento em memória, que ele criou um grafo de execução. Que a ideia... falando um pouquinho das linguagens primeiro, né? Então, assim, eu já tinha comentado um pouquinho antes, mas ele é um framework de processamento que ele suporta várias linguagens, incluindo o Python e o Scala, que é o que a gente usa, mas também Java e R. Eu já chego lá. Ele é um framework
que ele tem uma série de componentes, todos focados em processamento de dados. Tem uma plataforma SQL, para quem tiver mais facilidade com SQL pode usar isso. Plataforma de streaming, para a gente poder fazer processamento de dados em tempo real. Tem a plataforma de machine learning e tem uma interface de processamento de grafos também. E suporta várias tecnologias, aí, HBase, Cassandra e tal. Ele integra muito bem, inclusive o próprio Hadoop, então, para processar distribuído. Tá, voltando aqui então, a grande inovação dele foi esse conceito do RDD, que são datasets distribuídos em memória. O grande segredo aqui é que, ao invés de ele criar um dataset físico que, se der algum problema, um nó falhar e perder aquele dataset, ele cria uma receita de bolo com um grafo de execução, que, através desse grafo, ele sempre vai poder reconstruir o dado caso tenha alguma falha com ele. É aí que está a grande sacada do Spark. Então, ele sabe pelo próprio gerenciador de recursos, se aquele nó falhou, então é esse pedaço do grafo que eu tenho que executar. Então, assim, só o fato de ter esse paradigma de mudar de disco para memória deu ganhos da ordem de 100 vezes, 200 vezes, dependendo do tipo de job. E isso é muito importante para a computação iterativa que é necessária para a aprendizado de máquina. Tá? Hoje, a gente não trabalha mais diretamente com RDD. Hoje, o recomendado é trabalhar com os data frames, que são interfaces parecidas com o Pandas e inspirado também nos data frames do R. E também existem datasets que são... o data frame não é tipado, ele só tem um esquema, e daí tem os datasets que são componentes mais fortemente tipados. Aqui é um exemplo, tá? Então, a ideia do Spark é abstrair o problema da computação distribuída para a gente começar a programar pensando como se a gente estivesse num único nó. Então, eu tenho sempre um programa que vai ser o meu driver, eu vou programar sempre do ponto de vista do driver, e toda vez que eu precisar distribuir uma operação, eu vou fazer uma chamada por Spark e falar, esse pedaço você vai distribuir. Se eu precisar, às vezes, imprimir alguma coisa no meu console e tudo mais, eu trago essa informação de volta para o driver e eu processo no driver. Então, uma das dificuldades que a gente tem é sempre estar pensando em que contexto que eu estou. Essa parte está distribuída ou essa parte está no driver? Tá? Mas é uma coisa que a gente pega mais no dia a dia. O RDD ele é uma coleção lazy, no fim das contas, ele é um grafo de execução, mas ele, à medida que você vai criando e concatenando transformações nele, ele não vai realizar aquela operação, ele vai só construindo a receitinha de bolo com o grafo de execução, mas quando que ele executa? Na hora que você aplica uma ação em cima dele. Quando você realmente precisa do dado, precisa fazer um count, por exemplo. Aí ele vai ver assim, para eu chegar nesse count, eu preciso processar tais e tais etapas. Aí ele chega efetivamente mandar o job para o cluster. Aqui é um exemplo de processamento. Então, assim, a gente trabalha muito com o conceito de linhagem. Ali em cima tem um RDD que a gente pega de um arquivo de texto. Como a gente está trabalhando com um princípio funcional, a gente sempre cria uma variável nova, a gente nunca altera a variável anterior, né? Então aqui, o input RDD é o meu arquivo, daí o erro RDD é o meu arquivo com uma transformação filtrando as linhas que tem a palavra erro. Warnings também são todas as linhas do meu arquivo que tem a palavra warning. E as linhas ruins é a união desses dois RDDs. Então ele acaba formando um desenho mesmo de o fluxo de operações necessárias. Se em algum momento falhar um nó que tem os warnings RDD e eu precisar dessa badgelines, precisar do resultado disso, ele tem a inteligência de reconstruir essa informação de novo. Esse que é o ponto principal. Além disso, né, eles têm algumas operações que ele abstrai para você, que é redistribuir o dado internamente no cluster. Então, assim, às vezes eu estou num nó que precisa fazer um group by de uma chave. Ela não está disponível ali. Beleza, ele vai trazer de outro nó, e aí, nosso desafio também é otimizar essas operações. O gargalo de programas em Spark não é CPU e memória, geralmente é rede. Tá? Então, a operação a gente chama de broadcast ou de shuffling. Né? E eu estou com pouco tempo, mas vamos ver se a gente consegue fazer um demozinho rápido. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela? Beleza? Tá boa a fonte assim? Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu estou no Spark, eu estou, claro, no meu notebook, eu só tenho meus cores no meu notebook, mas eu consigo simular localmente um programa, e o mesmo programa que eu vou rodar aqui seria o mesmo que eu usaria no cluster normal.
primeira coisa que eu tenho que ter em mente, eu tenho uma coisa chamada Spark Context, que é um ponteiro para o meu contexto do cluster. É esse cara que vai fazer todo o gerenciamento das operações, em que contexto que elas estão. Tá. Uma coisa que eu posso fazer pelo contexto é pegar uma coleção local, por exemplo, aqui eu vou colocar uma coleção Hello World. Vou fechar. Eu joguei ela para o cluster. Tá? Se eu tentar imprimir Hello, na verdade, Hello não quer dizer nada. Hello é um RDD. Então, assim, lembra que eu falei que as operações são lasers. Isso aqui é só uma receita de bolo para aquele conjunto de dados que eu falei. Se eu quiser executar alguma coisa, eu tenho que fazer uma ação. Por exemplo, o que eu take é uma ação que me traz um elemento. Aqui eu mandei o job para o cluster. Claro, hello, ele só trouxe a primeira palavra. Se eu quisesse trazer duas palavras, hello world. Então eu trouxe de volta do contexto do cluster para o driver. Tá? Não é muito emocionante esse exemplo. E geralmente Parallelize a gente usa para fazer pequenas demonstrações e pequenos testes. Tá? Deixa eu fazer uma coisa um pouquinho melhor aqui. Agora eu vou pegar um arquivo de texto, que é o readme.md. Eu espero que todo mundo conheça esse texto aqui. Bom, se eu tentar imprimir a minha variável, ela é só um RDD, ela não é nada, né? Mas eu posso dar um take, pegar 10 linhas desse arquivo. Está meio poluído, vamos formatar isso aqui um pouquinho melhor. Isso é o código de conduta da Python Brasil. Tá? Então, assim, temos ali, isso é um RDD, o COC, o Code of Conduct, é um RDD, é um dataset que está distribuído. A partir daqui eu posso fazer operações nele. Por exemplo, assim, eu vejo que eu tenho algumas linhas em branco ali. Eu posso aplicar uma função, por exemplo, para tirar as vazias. Espera aí, deixa eu atribuir uma variável. Lines é outro RDD, só que se eu... Opa, tá difícil. Agora ele já vai mostrar assim as linhas em branco. Tá? Então, a gente vai montando o pipeline de operações dessa forma. Por exemplo, eu quero fazer um word count aqui, mas não é interessante fazer um word count sem, por exemplo, passar um lowercase antes, porque senão ele vai considerar capitalizado. Então vamos lá, pegar o lines. Uma forma de passar uma operação em todos os elementos do meu dataset aplicando um map. Então, beleza, está tudo lowercase. Ok. Estão vendo que eu sempre estou dando um take 10 que eu não quero... Na prática, a gente não quer nunca sobrecarregar a memória do driver. No mundo real, a gente não vai conseguir jogar todo o meu dataset no driver, justamente por isso que a gente precisa do cluster. Tá, então, aqui por isso que a gente faz mais para uma análise exploratória esse tipo de abordagem. Tá. Agora, eu posso pegar essa linha, que é lowercase, e, por exemplo, quebrar ela em palavras. Então, aqui já está começando a aparecer um exemplo de word count. Eu já tenho uma lista de palavras. Agora eu vou fazer um passo mais rápido, que eu sei que o tempo está um pouquinho mais curto. Mas vamos lá. Então, vou pegar minhas palavras. A forma de fazer word count, se vocês prestarem atenção no slide, eu primeiro inicializo cada palavra com o valor 1, e depois eu aplico uma operação de reduce, que é nada mais é do que uma soma daquelas contagens. Tá? 2 pontos, x mais y. Aqui, opa. Tá. Aqui eu já tenho pares de valores que já tem minha contagem. Só que como aí tem muitas palavras que ocorreram só uma vez, vai ter 1. E assim, como eu falei, RDD a gente não usa muito, a gente não costuma trabalhar com RDD normalmente. Tá? É mais legal trabalhar com data frame. Então vamos converter isso aqui para um data frame. Tá? Com essa conversão a gente já tem uma coisa um pouco mais amigável assim, de interface. Vamos lá. Eu já posso, por exemplo, invocar o método show.
que ele já me dá o dado mais formatado, mais bonitinho. Outra coisa legal que eu posso fazer, por exemplo, eu posso aplicar uma ordenação e saber quais são as palavras mais frequentes. Então, lembrando que ali eu dei um show, opa, sending, desculpa, eu errei. Agora sim. Então, claro, pronomes, coisas são mais comuns. Se eu não desse o show, o que esse cara faz? Ele vai me gerar outro data frame pela questão do lazy, tá? E só para mostrar aqui, eu sei que eu já estourei o tempo, mas a última coisinha, para quem não gosta de fazer programaticamente, a gente pode fazer isso aqui também. Eu posso registrar esse meu data frame e rodar uma query, por exemplo, assim. Eu estou excluindo as palavras que são mais curtas, né, só para mostrar uma coisa mais significativa. E isso aqui é um... Opa, retornando data frame. É um SQL ANSI padrão. E eu consigo saber quais são ali. Tem suas vantagens e desvantagens a SQL, né? Como é uma string, né, ele não vai ser compilado, mas aí tem... Enfim, tem uma série de formas de abordar isso melhor. Gente, eu acabei estourando meu tempo, vou deixar o slide com meus contatos ali. Show. Então, não estourei meu tempo, eu tenho 5 minutos para pergunta, quem quiser aproveitar. Vamos lá. Boa tarde. Opa, boa tarde. O Spark vocês usam para processar, para entender o comportamento, para depois prever o futuro com a fórmula já feita, né? E assim, a questão que eu vejo, como vocês armazenam esses dados, né? Armazena em que estrutura? Se é SQL, se é o Hadoop, ou se já é distribuído para o processamento, processar só o que está naquele nó? Boa. A gente armazena de uma forma distribuída, tem algumas tecnologias para fazer isso. Uma delas é o HBase, que é um banco de dados distribuído que ele roda em cima do HDFS. Então, o HDFS é um sistema de arquivos distribuído. Aí tem plataformas como o HBase, por exemplo, que é um banco de dados distribuído que a gente coloca em cima do HDFS. Que é justamente aí a gente aproveita a questão da localidade do dado. A gente não precisa mover tanto dado. Dentro do próprio nó que armazena aquele dado, ocorre o processamento. Tem outros formatos interessantes, o arquivo Parquet também é um formato colunar que é bem interessante, que ele também aproveita dessas características. Então tem uma série de formas de fazer isso. Oi. Uma perguntinha, no exemplo que você estava rodando aí no seu computador, você estava criando várias variáveis, essas variáveis eram, na verdade, armazenava dentro da memória uma estrutura de grafo que representa a maneira de calcular aquele resultado, né? Então, cada vez que você... Me corrija se eu estiver errado. Cada vez que você mandava buscar, dava um take 10 ou executava alguma operação que mostrava o resultado, ele estava refazendo todo aquele cálculo de novo, né? Retroativamente com todas as variáveis que você criou antes. Era isso que estava acontecendo? Exato. Porque assim, o que eu fiz? Ele é um exemplo simples, né? Eu fui criando transformações. Cada filter, cada map, cada reduce, era uma transformação que eu aplicava. Ele só rodava se eu desse um collect, um take, alguma operação que forçasse ele rodar. E sim, ele reavalia tudo de novo. Como que a gente faz para evitar isso? Porque às vezes não pode não fazer sentido. Existem alguns métodos, que é, por exemplo, ponto .cache ou ponto .persist, que a gente fala assim, esse aqui você guarda em estado intermediário. Tá? Então a gente consegue fazer isso para que ele guarde em memória e não precisa recomputar tudo de novo. Tá? Então, mas a cada ação, sim, ele executou de novo. Se eu tivesse dado um cache ali, ele ia aproveitar o último ponto e reconstruir a partir dali. Última pergunta? Boa tarde. Você falou assim que foi uma questão de decisão técnica de alguém, de vocês não usarem o Python, usarem Scala. Eu queria saber se teve um critério específico, ou se foi uma junção de critérios. Assim, na época a decisão foi tomada pensando que o Spark ele foi escrito em Scala. Tanto que assim, vocês vão ver o método ele reduce by key, ele é camel case, é uma coisa que eu sei que em Python o pessoal não gosta. Por quê? Porque vem da nomenclatura dos métodos do Scala e na época o
o que se considerou foi que, assim, como o Spark foi escrito em Scala, a gente acreditava, né, eu não fiz parte dessa decisão, mas o time acreditava que a performance nativa seria melhor. Tá? Hoje existem casos e casos, mas tem muitos depoimentos dizendo que não, que é igual. Tá? Então, assim, é uma questão realmente de escolha, de preferência do que o time está mais preparado. Tá? Mas, assim, não, poderia muito bem ser o Python. Hoje, a gente usa Python com Spark para fazer análise exploratória, mas para pôr nossa cultura em produção, a gente acaba reescrevendo para um job em Scala.